Fala pessoal, tudo belezinha? Vamos então aqui começar a última lista de trigonometria, lista 6. Caso tu não seja meu aluno do IFSU, pode me pedir tranquilamente aqui nos comentários, né, ou mandar mensagem que eu posso te mandar a lista sem problema nenhum. Caso tu seja meu aluno do IFSU, essa lista vai estar disponível a partir da semana, agora 13ª aula, tá bom pessoal? Então, vamos lá resolver. Aqui no primeiro exercício, exercício 1, pede para a gente calcular esses três diferentes senos. Para a gente calcular esses três diferentes senos, a gente vai ter que usar aqui as ideias de arco-metade que a gente viu na nossa aula. Então, bora lá. Vamos lá. Então, o item A, o que a gente tem? Seno de quanto? De 22,5 graus. Só que 22,5 graus eu posso também escrever isso aqui como sendo seno de 45 graus dividido por 2, tá bom? E a partir disso eu posso pegar a fórmula do arco metade do seno, que vai ser o quê? Como 45 graus está no primeiro quadrante, a gente vai pegar só a parte positiva. Então aqui vai ficar 1 menos cosseno de x divididos por 2. Onde esse x é o ângulo de 45 graus. Então, vamos fazer a substituição aqui. Vamos lá, então. A gente vai ter o quê? Raiz quadrada de 1 menos cosseno de 45 graus sobre 2. Isso vai ser igual ao quê? Lembra que na nossa música lá dos ângulos notáveis? Então, cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, tendo isso, a gente vai fazer as devidas substituições ali. Então, aquilo ali fica 2 menos raiz de 2 sobre 2 vezes 1 meio. Por que vezes 1 meio? Porque eu multipliquei pelo de baixo invertido, certo? Então, isso aqui vai ficar raiz de 2 menos raiz de 2 menos raiz de 2, tudo isso dividido por 4. Então, a gente pode fazer essa propriedade das raízes, que diz que eu posso fazer a raiz de cima dividido pela raiz de baixo. Só que a gente sabe quanto que vale a raiz de 4, né? A raiz de 4 vale 2, então a resposta fica 2 menos raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Vamos fazer o item B. O item B, pessoal. Deixa eu dar um aqui. Fica organizado. O item B pede o seno de 33 graus. Mas isso é a mesma coisa que o seno de 66 graus divididos por 2. Como 66 graus está no primeiro quadrante, mesma coisa. Vamos lá. O seno no primeiro quadrante é positivo, né? Então fica 1 menos cosseno de 66 sobre 2. Vocês podem buscar na tabela de trigonométrica. Cosseno de 66 é aproximadamente 0,4 divididos por 2. Isso aqui dá aproximadamente 0,55. E o último item do primeiro exercício, lógico, né? O que é? A gente tem que achar o seno de 75 graus. Então, vamos lá. Vai ser o seno dos 75 graus. Só que 75 graus, pessoal, a gente pode escrever esse seno como sendo 150 graus divididos por 2. Então, isso aqui fica... Como 150 ainda apresenta um seno positivo, apesar de estar no segundo quadrante, então a gente vai ter o quê? Raiz de 1 mais cosseno de 150 graus divididos por 2. Isso aqui vai ficar igual a raiz de 1 mais 1 meio. Lembrando que a gente reduz ao primeiro quadrante e acha essa resposta. Então, o que a gente vai ter aqui? Raiz de 3 meios, tudo isso dividido por 2. E se a gente for dar mais um passo aqui, só para ficar organizado,
Então, a gente vai ter raiz de 3 meios vezes 1 meio, que vai ficar igual a raiz de 3 quartos, que a gente consegue dividir em duas e encontrar o quê? Raiz de 3 sobre raiz de 4, que a gente simplifica como sendo raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Exercício 2. Sabendo que o seno de x é 3 sobre 5, com o x, isso aqui quer dizer o que, pessoal? Primeiro quadrante. Calcular essa tangente aqui. Primeira coisa, vamos lembrar a fórmula do seno. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o que vai acontecer? Se nós construirmos aqui um triângulo retângulo, colocarmos aqui um ângulo x, então com essa fórmula aqui que ele está nos dizendo, ó, cateto oposto e o 5 é a hipotenusa. Então vamos posicionar isso nos triângulos 5 e 3. E como que a gente descobre agora esse cateto adjacente? Pelo nosso bom e velho tio Pete. Vou botar aqui, ó, cateto adjacente vai ser o que? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, isso aqui dá 25. Eu já vou passar o 3 para o outro lado, vai ficar menos 9, igual ao cateto adjacente ao quadrado. Se a gente for fazer aqui a conta, 25 menos 9 dá 16. Isso é igual ao cateto adjacente ao quadrado. Só que a gente não quer cateto adjacente ao quadrado, né? A gente só quer o cateto adjacente. Então, cateto adjacente vai ser igual a raiz de 16, que a gente sabe que é 4. Então, o cateto adjacente vale 4. Com isso, a gente consegue descobrir o que é também. O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, a gente tem aqui 4 quintos. Vamos guardar essa informação aqui. Foi importante para a gente poder achar o valor do cosseno. Então, agora vamos calcular junto aqui, ó, a tangente do nosso ângulo que se encontra no primeiro quadrante. Então, a tangente no primeiro quadrante é positiva, então isso aqui vai ficar raiz de 1 menos o cosseno de x sobre 1 mais cosseno x. Vamos fazer as contas aqui. Isso aqui vai ficar 1 menos 4 quintos dividido por 1 mais 4 quintos. Isso aqui fica igual a raiz de 1 quinto sobre 9 quintos. Se tu não está entendendo como eu cheguei nesses números, eu tenho uma aula aqui no canal sobre como fazer essas frações mais rápido sem usar o MMC. Dá uma olhadinha lá. Então, mantemos o primeiro, multiplicamos pelo de baixo invertido. Tchaca neles, raiz de 1 nono, que é a mesma coisa que 1 terço. Então, com isso, conseguimos achar a resposta do exercício. Exercício 3. Se o cosseno de 2x, que é um arco duplo, é igual a 0,2, qual o valor da tangente ao quadrado? Essas são aquelas perguntas do tipo, se eu tenho 10 bananas e tiro 3 chocolates, quantas casas sobram? Tipo, e aí, como é que eu acho, né? Não te preocupa, vamos lá comigo. Tem que lembrar uma coisa, ó. Cosseno de 2x é a mesma coisa que cosseno de x mais x. Então aqui, isso aqui é a mesma coisa que cosseno de x vezes o cosseno de x menos o seno de x vezes o seno de x. Tá bom? Isso aqui eu tirei da propriedade do arco duplo e a gente consegue concluir que isso aqui é cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. E tudo isso ainda por cima é igual a 0,2. Vamos guardar essa informação. Vou até pintar ela de outra cor aqui para a gente poder ter ela bem guardada, que a gente vai reutilizar ela de novo. Então tá, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente sabe também, na nossa relação fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado
seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos substituir nessa expressão em rosa o cosseno. Então, vou isolar o cosseno aqui. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Aonde tem cosseno na expressão em rosa, eu substituo esta parte aqui, substituo aqui. Então, vai ter o quê? 1 menos o seno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x igual a 0,2. Soma esses dois aqui, fica menos 2 seno ao quadrado de x igual a 0,2 menos 1. Então, a gente vai ter o quê? Menos 2 seno ao quadrado de x igual a menos 0,8. Então, o seno ao quadrado de x será menos 0,8 divididos por menos 2. Então, a gente conclui que o seno ao quadrado de x é igual a 0,4. Temos a informação do seno. Vamos substituir aqui na expressão em rosa para a gente descobrir o cosseno. Ou nessa expressão em verde aqui, que eu vou deixar verde agora para tu saber. Então, a gente substitui aqui na verde. Vamos lá. Então, o que vai acontecer? Daqui, ó, eu sei que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos o seno ao quadrado. Só que olha aqui, ó, seno ao quadrado é 0,4. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 0,6. E agora, professor, como é que a gente acha a tangente? Te liga aqui, ó, presta atenção, ó. Tangente ao quadrado de x, lembra que tangente é seno sobre cosseno. Então, eu posso fazer seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Eu já achei quanto vale seno ao quadrado, 0,4. E eu já achei quanto vale cosseno ao quadrado, 0,6. Se eu fizer essa conta, eu acho 2/3. Tá bom?